Aí olha o que ele diz, versículo 19: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Eu, no entanto, todavia, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento. Está vendo? Tem crente, amados, que ama Paulo e fala que Paulo é o grande homem, e realmente ele era o grande homem do Novo Testamento, cheio da unção do Espírito Santo. Mas, se eu falar o que Paulo falou, vão dizer: ah, é um carnal, esse não crê nos dons do Espírito. Mas Paulo diz: eu prefiro falar 5 palavras com a minha capacidade de inteligência, do que falar 10.000 palavras em língua desconhecida no meio de vocês. Então, se Paulo fala mais língua do que os coríntios, mas ele prefere falar 5 palavras de entendimento humano do que 10.000 palavras em línguas, quando é que Paulo fala em línguas então, se ele não fala no meio das pessoas? Paulo fala em línguas quando ele está sozinho com Deus, porque o falar em línguas edifica a si mesmo. Se edifica a si mesmo, não precisa ficar falando no meio dos outros. Fale sozinho, fale no seu quarto, fale caminhando pela rua, fale dirigindo o seu carro, não precisa falar alto, você pode falar consigo mesmo, fale na sua oração particular e fale até na igreja, mas na igreja fale consigo mesmo, porque essa é a ordem que o apóstolo Paulo está dando, que a Bíblia está dando, que a Bíblia está ensinando, que a palavra de Deus está ensinando. Então, quando Paulo falava em mais língua do que todo mundo? Quando ele estava sozinho, porque ele entendia que falar em línguas edificava a si mesmo. Então ele falava muito mais do que todos os crentes de Coríntios, só que não em público, não precisa ser em público, porque os dons do Espírito, amados, não é uma demonstração de poder. Os dons do Espírito, ele não nos faz poderosos, os dons do Espírito nos faz humanos. Quando Jesus recebe o Espírito Santo, Jesus não recebe o Espírito Santo para ele ficar poderoso, porque ele já era poderoso e ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele recebe o Espírito Santo para ele se tornar humano, para ele ter compaixão do necessitado, para ele estender a mão para o doente, para ele fazer o bem a todos, como diz a palavra do Senhor. Versículo 20: